teu servo que irá ministrar para nós nesta noite, que seja usado como instrumento, como tem sido os demais, e que tudo concorra para a glória do teu nome, para o louvor da tua majestade, o crescimento do teu reino na terra. Deus de Israel, nós te oramos em nome do teu Filho amado que reina para sempre. Amém. Muito bem. Agradecimento, pastor Marcos. Bom, nós queremos, irmã Silemar, agradecer primeiramente ao Senhor nosso Deus por sua infinita misericórdia e bondade, porque ele continua o mesmo, né? A Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. E Deus tem muitas formas, e uma delas nós temos descoberto nesses dias, que é através da internet, né? De nós não estarmos tão distantes, apesar de fisicamente, mas não estarmos tão distantes nesse relacionamento, mesmo que de forma online, a gente conversa, a gente troca ideias, a gente aprende a palavra. E eu louvo a Deus, porque como se utiliza é onde está o detalhe, né? Como se utiliza a ferramenta. E este é um canal que Deus tem aberto para nós fazermos um bom uso. Acredito que se Paulo estivesse aqui, ele também usaria com muita, apóstolo São Paulo, com muita maestria. Mas eu quero, como sempre tenho feito, irmã Silemar, irmãos e irmãs aqui na sala, fazer a leitura de um versículo para a nossa meditação, para que ele percorra toda a nossa mentalidade, toda a nossa lembrança durante estas aulas, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 22 e 23, que diz: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, Paulo, né, ele fez tudo o que podia, de todas as formas. Repito, e uma das formas, hoje, que nós temos é a internet, e nós louvamos a Deus por isto, para também podermos ser participantes do Evangelho. Então, bem-vindos aos santos irmãos, às santas irmãs, a todos que estão conosco. Eu quero parabenizar pela vossa inscrição e vossa presença na nossa sala. Muito obrigado e vamos seguir, como a gente sempre tem dito, né? Seguindo a orientação do apóstolo São Paulo, remindo o tempo. Irmã Silemar, muito obrigado. Ok. Irmãos, antes de passar a palavra para o nosso intendente, irmão José Carlos, fazer a apresentação do nosso palestrante da noite, gostaria de dar aqui alguns avisos que são importantes. Esse nosso projeto chama-se Projeto Professores Conectados. Foi criado devido à necessidade que nós encontramos de mantermos os nossos professores em atualização, né, em capacitação, porque o nosso planejamento estratégico, ele acabou não podendo prosseguir com a pandemia. Nós tínhamos aí um projeto maravilhoso, que era o Polo Pedagógico, já estava em fase de implantação dos setores 2 e setor 11, mas tivemos que parar. E o interessante desse projeto é que nós conseguimos conectar professores não apenas da nossa cidade, né, da Paraíba, mas também temos pessoas de fora, alguns professores do interior da Paraíba, e as pessoas estão aqui na sala, alguns estados, peço desculpas se eu esqueci, né, e aí muito bom essa conexão, porque a gente acaba compartilhando outras visões também, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, temos pessoas de Pernambuco, do Ceará, e eu vou lembrando aqui de mais alguns estados e vou dizendo, Rio Grande do Norte também, vários estados até do Sul também nós temos, vários estados estão aqui conectados conosco. Claro que não em grande massa, né, 1 ou 2 irmãos, mas temos essa oportunidade de compartilhar. E eu gostaria de dizer também que nós temos aqui nessa sala pessoas que já vêm participando desde o primeiro encontro. E aí alguns irmãos têm algumas dúvidas. Irmãos, eu me inscrevi no primeiro, me inscrevi no segundo e no terceiro. Aí eu estou, inclusive, recebendo aqui algumas mensagens agora no WhatsApp de pessoas que não se inscreveram para o 4º evento, porque acreditam que se inscrevendo uma vez, já automaticamente fica inscrito para sempre, né? Para sempre, que eu digo assim, enquanto o evento durar. Então, paz do Senhor. Aí, pedir aos irmãos, por favor, que só um minutinho, deixasse os microfones mudo para a gente poder concluir a fala.
E aí, eu queria informar os irmãos que toda semana, no sábado, eu coloco nos grupos, né, de dirigentes e professores da escola dominical, o link para nova inscrição com o encarte que vem trazendo quem é o nosso preletor. Aí os irmãos necessitarão escrever. Mas, irmã Sulemar, eu sou assíduo, eu vou assistir a todos. Mas vai ter aquele dia que você não vai poder assistir, que você vai estar trabalhando alguma outra necessidade, e eu não tenho como saber. Só aqui em João Pessoa, aproximadamente 1.000 professores e quase 300. Eu conheço muita gente, mas não conheço todos, e não tenho como saber da agenda de todo mundo. Então, estou passando aqui para dar esse aviso que é importante, todos estão na sala, então agora vocês têm essa informação, tá ok? Sempre nossos eventos serão na quinta-feira, enquanto a pandemia durar. Depois a gente continuar, que voltar ao normal, a gente uma data correta, porque quinta-feira é dia de culto nas congregações, só que nós estamos com culto online na quarta-feira no Templo Central, tá ok? Então, eu gostaria de, inclusive, também já fazendo menção aos participantes convidados, mais uma vez agradecer a todos por estarem conosco aqui, esperamos que retornem outras vezes, e sempre no sábado ou no domingo, vocês podem me chamar no WhatsApp, vocês têm o meu número, e me pedir o encarte e o link, se por um acaso eu esquecer de encaminhar para vocês. Irmão José Carlos, o senhor já está por aí? Por gentileza, habilite seu microfone. Ok, irmã Sulemar. Por favor, faça a apresentação do nosso palestrante. Ok. A paz do Senhor para todos. Agradecemos a Deus por esta grande e rica oportunidade. Na verdade, a presença do pastor Altair Germano decorre de uma existência ou insistência da nossa irmã Sulemar, né? Várias vezes ela falou conosco da busca do pastor Altair Germano, porque, para quem não sabe, o pastor Altair Germano estaria, né, no passado, em abril, num projeto de 2 dias, fazendo pré-eleções para professores da escola dominical. E com esses adventos da pandemia, evidentemente impossível, não só dele chegar em João Pessoa, mas em todo o Brasil, onde ele tinha com as suas agendas, né? E eu dizia a Sulemar, vai ser difícil o pastor Altair vir, porque todo dia ele tem uma live às 22 horas. Então, tem que se preparar, tem que chamar as pessoas que vão trabalhar com ele. Mas, irmã Sulemar ligando, e de bom grado, evidentemente, pela vontade de Deus, ele atendeu no dia de hoje, tá? Eu vou falar aqui um pouco do pastor Altair Germano. Eu conheci, vamos dizer assim, conhecer em termos de escritor, quando eu comprei um livro chamado Pedagogia Transformadora, que eu diria aos irmãos, todos os professores, que deveriam ter em mãos este livro, Pedagogia Transformadora, tá? É da CPAD. Bom, o pastor Altair Germano, ele é conferencista, ele é mestre em teologia pelo Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, especialista em educação cristã pelo Seminário Presbiteriano do Norte, especialista em psicopedagogia e graduado em pedagogia pela Fundação de Ensino Superior de Olinda. Publicou pela editora Palavra Fiel o livro Batismo no Espírito Santo, o ano passado, 2019. Também publicou O Líder Cristão e o Hábito de Leitura pela CPAD, além do que eu já falei. Pedagogia Transformadora, o Perfil de 7 Líderes, pela editora Arte Editorial. Uma Liderança com Saúde, editora Alive. E Educação Teológica na Assembleia de Deus do Brasil, editora Alive, né? E também ele está publicando pela editora Santorini, que eu, inclusive, tenho participado de algumas lives. Então, para quem não conhece, ele mora aqui em Abreu e Lima, né? E pertence à igreja Assembleia de Deus do Ministério de Abreu e Lima. Que Deus abençoe o nosso preletor e nos ajude a compreender esta live nesta data. A paz do Senhor, pastor Altair Germano, o senhor já está por aí, nos ouvindo? Por gentileza, habilite o seu áudio. Sim, Sulemar, estamos aqui, graças a Deus. Eu só consegui falar com o pastor Altair Germano e pegar justamente no ponto, gente, que ele estava fazendo a agenda dele, né? Porque o nosso coordenador, o irmão Vitor, o presbítero Vitor, ele é muito antenado com essa questão também de lives, e ele, todos os dias, o pastor Altair Germano está ali
assistindo o senhor, né? Apesar que ele é funcionário da Caixa e é um pouco difícil para ele até, está trabalhando até um pouco tarde, mas sempre que ele pode, às vezes 10 horas, ele está me mandando mensagem dizendo que o senhor está online. E Vitor explicou que o senhor estava online, aí eu fui assistir a live, e logo depois de uma nossa que nós terminamos, foi quando o senhor falou da sua agenda. Aí eu não perdi tempo, já falei com o senhor, e graças a Deus nós conseguimos. Então, mais uma vez, queremos agradecer ao senhor pela sua gentileza, né, nos atendeu rapidamente, e que o senhor possa abençoar grandemente o seu ministério. Gostaria, por gentileza, que o senhor iniciasse, só para não esquecer, falando dos seus livros, né, e citando como é que os nossos professores que estão presentes podem adquirir o livro Pedagogia Transformadora, tá certo? Fique à vontade. Assim que o senhor desejar iniciar com a apresentação que nós combinamos, eu vou colocando aqui na tela, mas o senhor já pode iniciar a falar. Eu vou desabilitar o meu microfone. Ok, muito obrigado. Em primeiro lugar, não poderia deixar de ser diferente, agradecer o honroso convite, primeiro, do evento presencial que participaríamos, como já informado pelo nobre companheiro pastor Zé Carlos, no mês de abril. E agradecer também o convite feito diretamente pela irmã Silemar, para estarmos com os irmãos neste quarto encontro online com professores e dirigentes da escola dominical aí do campo de João Pessoa. Também saudar o pastor Zé Carlos de Lima, saudar o pastor Zé Carlos e saudar também toda a superintendência, diretoria de escolas dominicais e professores de todas as faixas etárias que cooperam com o trabalho do senhor ligado a esta superintendência. Mediante a solicitação da irmã Silemar, eu vou, de uma forma assim bem objetiva, apresentar aqui alguns livros nossos. Em primeiro lugar, este livro, intitulado de Pedagogia Transformadora, publicado pela CPAD, eu não tenho mais este livro em minhas mãos, e a aquisição desta obra, que é uma obra bem prática, fruto das minhas vivências e dos meus estudos dentro da área da pedagogia cristã. Pela graça de Jesus, nós iniciamos na escola dominical como aluno, nos tornamos professores, o Senhor nos chamou para o Ministério de Ensino e avançamos com a responsabilidade de sermos um diretor ou dirigente local de escola dominical. E depois, por 10 anos, o Senhor me confiou a responsabilidade da Superintendência Geral das Escolas Dominicais aqui em Abreu Lima, Pernambuco, que na época já era sede estadual também, uma comissão estadual. Então, depois eu acabei não tendo condições de conciliar as nossas atividades como superintendente estadual, devido a vários compromissos fora do Estado, inclusive com conferências e seminários direcionados para a área da educação cristã. Então, esse livro, Pedagogia Transformadora, é fruto dessa minha vivência prática de escola dominical e também da minha formação teológica e pedagógica. É um livro bem prático e, para a aquisição deles, os irmãos podem encontrá-lo através do site da própria CPAD, na loja virtual da CPAD, ou nos seus representantes estaduais ou nas suas filiais. Obviamente, nas filiais, por razão de estarem fechadas devido a esse isolamento do distanciamento social, praticamente está impraticável a aquisição na loja física. Mas, através da internet, vocês podem adquirir. De forma muito objetiva, de novembro para cá, até o mês de março, o Senhor me deu a oportunidade de lançar 4 novos livros. Ao todo, o Senhor Jesus me deu a oportunidade de escrever 12. Esses 4 novos livros são o Batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é um tema no contexto pentecostal que eu acredito que há mais de 10 anos não se escreve um livro sobre o assunto. Se escreve capítulos, lições bíblicas, mas um livro, eu acho que já fazem mais de 10 anos que não se escrevia sobre batismo no Espírito Santo.
E eu escrevi sobre esse tema a partir de uma discussão atual sobre o assunto. Então, quem adquirir essa obra vai poder ter uma visão pentecostal, conhecer um pouco daquilo que outros segmentos evangélicos ensinam sobre o batismo no Espírito Santo, e uma visão histórica e atualizada também sobre o assunto. O segundo livro que eu gostaria de dar destaque é esse livro, A Teologia do Espírito Santo, nos Pais da Igreja. Irmã Silemar, só para me situar, os irmãos conseguem me assistir, me ver? Sim, pastor, estamos vendo. Perfeito, aqui está tranquilo, pastor. Tá bom. Pode, Então, pode prosseguir. Ok, então esse é o livro Batismo no Espírito Santo, que eu acabei de falar, e também, mais recentemente, no mês de março, eu publiquei esse livro aqui, intitulado A Teologia do Espírito Santo nos Pais da Igreja. É o primeiro livro publicado no Brasil sobre esse assunto, Teologia do Espírito Santo nos Pais da Igreja, ou seja, no período chamado patrístico. O período patrístico é o período posterior ao apostólico, e pouca coisa no contexto evangélico brasileiro se escreve sobre esse importante momento da história da Igreja, principalmente no que diz respeito à teologia ou doutrina do Espírito Santo. Um outro livro, também recém-publicado, Dons e Ofícios Ministeriais, onde nós tratamos aqui sobre governo eclesiástico, o ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre e diaconia, também numa abordagem atualizada. E, obviamente, os professores se enquadram no ministério de mestre. E, por fim, esses dois últimos, Dons e Ofícios, Interpretando as Narrativas Bíblicas, pela editora Santorini, esse livro Interpretando as Narrativas Bíblicas, que é um livro na área de hermenêutica, onde eu apresento um método muito novo no Brasil, na área de interpretação bíblica, que é a análise narrativa. Um método apropriado para ser usado na interpretação das narrativas bíblicas. Narrativa bíblica é um gênero literário que ocupa 40% do Antigo Testamento e 60% de toda a Bíblia. Então, são obras que eu acredito serem importantes na biblioteca dos professores de escola dominical, superintendentes e obreiros de forma geral. Nós estamos fazendo, através do perfil nosso no Facebook, nós temos um perfil no Facebook, o Altair Germano, também no Instagram, estamos nas redes sociais desde 2007, já há algum tempo nas redes sociais, e o preço normal desses 4 livros chega a por alto aqui, 80, em torno de R$150, desses 4 livros. E eles podem ser adquiridos por R$100 ou R$25 a unidade, já com o frete incluso para qualquer cidade do Brasil e, obviamente, da Paraíba. Muitos irmãos aí da Paraíba estão adquirindo, porque tem uma economia aí de R$50 no preço real dos livros, e ainda você economiza o frete, porque nós não estamos cobrando frete. É uma condição especial que nós estamos fazendo. E para adquirir essas obras, os irmãos podem entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp. Eu vou deixar, eu acho que eu vou falar aqui o número, mas também está no nosso perfil do Facebook, que é fácil de encontrar. O meu DDD é o 81. Acho que eu consigo até escrever aqui também nos comentários. Eu vou escrever aqui nos comentários. 81, o DDD, e o número é o 992320617. Muito bem, já estou publicando aqui nos comentários, já foi. Então, queridos, tendo feito a apresentação, lembrando que esse número é o WhatsApp, e os irmãos fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Com relação ao pagamento, o pagamento pode ser feito via depósito ou transferência bancária, ou através do PagSeguro. O PagSeguro é uma forma de pagamento que você utiliza via cartão de crédito, é segura, onde eu envio um link para o irmão clica no link e pode comprar no cartão, inclusive parcelado, tá bom? Qualquer informação maior sobre os livros, como eu disse, tem livros aqui que é de caráter inédito, e o que não é inédito são livros contextualizados e atualizados dentro das discussões e propostas que a gente apresenta. Bom, irmã Silemar,
a senhora que está mediando aí a fala, já posso iniciar a nossa exposição? Pode sim. Eu vou colocar aqui, viu, pastor? Só um momentinho, por gentileza. Então, pode colocar o primeiro PowerPoint, que fala nós vamos falar sobre como conquistar e manter alunos na escola dominical, foi o tema proposto. Como conquistar e manter alunos na escola dominical. E a primeira dica que nós vamos dar... Só um minutinho, por favor, pastor Thaís Germano. Só passar aqui um aviso aos irmãos que estão aí. Okay. Tem uma opção no celular que tem 3 pontinhos, e essa opção, ela dá abertura para você apresentar a tela, que é o que eu estou fazendo agora. Ela está aberta para todos. Aí eu peço aos irmãos que não cliquem nessa opção, porque senão automaticamente vocês vão interromper a nossa. Tá ok? Pronto, pastor Thaís Germano. Vou chegar agora no slide que o senhor me pediu, tá bom? É o primeiro slide que trata esse daqui, né? Abordagem pessoal. Pronto, já está aí. Muito... Ah, pastor. Não, eu ainda visualizo a minha imagem aqui na tela do meu equipamento. Pronto, então eu vou colocar de novo. Só um momento, por gentileza. Apresentar. Pronto, consegue ver agora, pastor? Não, eu tenho que clicar naqueles 3 pontinhos que você falou ou não preciso fazer nada? Não precisa. É para o senhor estar vendo, aí no caso, é para o senhor estar vendo já a apresentação. A não ser que o senhor tenha fixado o seu vídeo. Veja aí o nome Superintendência. Veja aí o nome Superintendência para o senhor conseguir visualizar. Eu tenho que procurar aqui na lista dos participantes. Isso, na lista dos participantes do lado esquerdo. Não, mas tranquilo. Eu estou com um outro equipamento meu aqui do lado, visualizando os slides. Pronto, então tá ok. Algum irmão, por gentileza, me confirme aí se vocês estão vendo. Sim. Tá vendo? Pronto, então... Ok, Suleiman. Ok, Suleiman. Ok, pode prosseguir. Ok. Sim, estou vendo. Então tá ok. Então, os irmãos vendo é importante. Então, eu estou vendo também aqui num aparelho ao lado. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para todos aqueles que nos assistem e escutam que o que eu vou falar são questões muito simples. E são simples porque o nosso Supremo Mestre, ele foi simples em tudo que fez. Simplicidade é sinônimo da pedagogia de Jesus. Então, não é nada que os irmãos desconheçam. Talvez alguns não estão praticando por um descuido, uma desatenção, às vezes, inclusive, uma certa acomodação. Então, eu vou falar de coisas conhecidas de todos vocês. E como o nosso tema tem a ver com a conquista e a manutenção de alunos na escola dominical, interesse de todo professor, de todo dirigente, de todo superintendente, quando nós olhamos para Jesus, o nosso Supremo Mestre, nós aprendemos com ele não apenas conteúdos, verdades, doutrinas. Nós aprendemos no contexto da educação, da pedagogia, nós aprendemos práticas, nós aprendemos exemplos. E uma das coisas maravilhosas nos exemplos que o Senhor Jesus tem a nos dar como professor, como mestre, é que a atividade de Jesus nem sempre envolveu a passividade. Passividade em que termos? Passividade no sentido de esperar que as multidões ou as pessoas afluíssem ou viessem em sua direção nos encontros que ele realizava, geralmente a céu aberto, nos montes, nas praias, em todos os lugares, enfim.
como professor, inicialmente, e inclusive, as primeiras ações de Jesus foram ações de ir em busca dos seus próprios alunos e discípulos. Nós vamos encontrar nas narrativas dos evangelistas que os primeiros discípulos de Jesus foram procurados por ele. Jesus caminhava pelas praias da Galileia e foi lá que ele chamou Pedro, que ele chamou João, que ele chamou André, chamou Tiago. Jesus chamou Mateus, que trabalhava como cobrador de impostos. Então, Jesus nos dá esse simples, mas eficaz exemplo de que a conquista de alunos depende também de uma iniciativa da nossa parte. Eu tenho por experiência prática que, no início das minhas atividades como professor de escola dominical, como professor de classe de jovens, eu usei muito essa abordagem direta, essa abordagem pessoal. E o que eu fazia? Todos os cultos em que eu participava, cultos de oração, cultos de ensino, e inclusive no domingo à noite, eu sempre ficava atento para aqueles irmãos do meu grupo, obviamente, da classe de jovens. Eu observava os jovens da igreja, inclusive, na época, eu era solteiro e jovem também, e por um determinado período eu fui professor da escola dominical de uma classe de jovens e era também o líder da mocidade. Isso também me ajudou. Então, dentro da reunião da juventude e nos demais cultos da igreja, eu sempre estava atento a observar aqueles jovens que não faziam parte da escola dominical. E todas as vezes que eu identifiquei um jovem que não fazia parte da escola dominical, eu abordei pessoalmente, convidando-o para a escola, e em especial para a classe que eu ensinava. Então, como qualquer abordagem, muitas vezes eu era bem recebido, os jovens se sentiam honrados pelo convite e atendiam. Outras vezes eu encontrei resistência, principalmente de pessoas ou jovens que já tinham sido alunos da escola dominical e que tinham se frustrado ou decepcionado com alguma coisa e perdido a motivação para frequentar a escola. Outros nunca tinham frequentado a escola, mas sempre arrumavam uma desculpa. Eu trabalho a semana toda, no domingo eu quero descansar, ou eu não suporto o barulho na escola dominical. Então, são essas questões que você já conhece. Mas o fato é que a abordagem pessoal ela é muito eficaz. E o que aconteceu? Que se esperava, a minha classe, em razão dessa abordagem, ela cresceu muito em relação a outras classes de jovens que os professores não abordavam pessoalmente e não convidavam pessoalmente aqueles que estavam fora da escola para participar. Obviamente, essa minha experiência com a classe de jovens, a partir do próprio referencial de Jesus, que chamou muitos de seus discípulos, muitos discípulos de Jesus foram atraídos. Já foi um outro efeito. Os discípulos originais chamaram outros discípulos e a notícia ia se espalhando e a curiosidade e o interesse fazia com que as pessoas afluíssem para onde Jesus estava. Mas no começo foi o próprio Jesus que tomou a iniciativa com os seus primeiros alunos. Então, essa abordagem pessoal, ela é muito interessante, ela funciona e nós vamos também, junto com isso, já pontuar algo. Obviamente, a abordagem pessoal coopera para que você conquiste mais alunos, mas não garante a permanência desses alunos. Então, são duas coisas que precisamos estar atentos na escola dominical. Conquistar alunos e não perder os alunos conquistados, que na linguagem secular, combater a evasão escolar. Então, é muito importante que, paralelo ou junto ao ato
que abordar pessoalmente e convidar pessoas para a sua sala, de você ter uma atitude como professor, que essas pessoas sejam atraídas por sua abordagem pessoal e lá na sua classe se sintam satisfeitas, realizadas e que se mantenham na sala de aula. Por isso o tema conquistar e manter alunos. Eu quero ainda nesse primeiro momento da minha fala chamar a atenção para um pequeno detalhe. Toda escola dominical ela deve pensar a sua própria condição para poder partir para uma abordagem pessoal ou uma estratégia de marketing para atrair alunos para a escola. Eu não recomendo nenhuma ação nesse sentido, ou pessoal, ou de marketing, sem que as salas, os professores da escola estejam pronta para receber esses alunos numa ação, como pode dizer, numa ação massiva ou programada pela escola dominical. Por quê? Se os alunos são atraídos por qualquer que seja a abordagem, mas encontram a escola dominical despreparada ou com professores despreparados ou desqualificados para atendê-los, os alunos que vierem, eles rapidamente vão desaparecer da escola e ainda vão fazer propaganda negativa da escola. Então, a primeira ação que deve preceder uma abordagem pessoal mais atuante, mais presente, ou qualquer estratégia de publicidade ou marketing da escola dominical, deve ser preparar a escola para receber esses novos alunos ou alunos reconquistados. Mas é só uma palhinha, porque o nosso foco aqui não vai ser marketing para a escola dominical. Então, primeira coisa, muito simples. Seja um professor proativo. Não fique no domingo ou durante a semana orando apenas. Ore também. Mas não seja aquele professor que fica só esperando Deus fazer as coisas. Ah, Jesus, convida aquele aluno. Meu querido, convide você. Claro que Jesus pode trabalhar no coração de uma pessoa que não está na escola dominical e atraí-lo por uma necessidade espiritual que ele tenha, mas a gente costuma transferir para Deus muita coisa que é responsabilidade nossa. Eu posso, numa oração, pedir: Jesus, atraia aluno para a minha sala. Mas junto com isso, junto com a oração, eu preciso ter uma ação, uma atitude. Então, não apenas ore para que Jesus abençoe a sua sala, trazendo novos alunos, mas vá em busca dos seus alunos. Convide-os, aborde-os, porque junto com a oração, isso vai fazer uma grande diferença e você vai perceber que mais pessoas vão começar a chegar na sua sala porque vão se sentir honradas. O próprio professor convidando aquela pessoa para ser aluno. É muita honra. Queridos, nós vamos para o segundo slide. E a qualquer momento a irmã Silemar pode me interromper para qualquer observação sem problema algum. O segundo slide e a segunda dica nesse processo de atrair e manter alunos na escola dominical tem a ver com perceber as ausências. No momento... Eu já... Segundo slide, viu, pastor? Só para o senhor saber. Okay. Já está aparecendo aqui para os irmãos. Tá bem. Se a irmã Silemar quiser, eu não sei se já está fazendo, a irmã Silemar pode, no primeiro momento, apresentar o slide e, na hora que eu começar a fala, tirar para que os irmãos visualizem aqui a transmissão. Fique à vontade. Vai? Tá ok. Combinado, pastor, então. Tá bom. Então, como os irmãos podem perceber, o segundo slide fala em perceber as ausências. Nós estamos falando em conquistar alunos e manter alunos. Então, como conquista, falamos da necessidade e enfatizamos a abordagem pessoal. E agora, vamos enfatizar o processo da manutenção de alunos na escola dominical, do combate à evasão. Então,
segunda ação, agora focada para a manutenção desses alunos conquistados. Primeiro, perceber ausências. Não é difícil perceber ausências numa classe, por exemplo, de 10 alunos. Mas, dependendo do modelo da escola dominical, há classes com 30 alunos. Tem igrejas no Brasil que dividem a escola dominical em 4 classes apenas dentro do templo. Uma classe de rapazes, uma classe de moças, uma classe de senhores e uma classe de senhoras. 4. 30, 40 alunos em cada classe, dividem em 4 cantos do templo e tem escola no Brasil que funciona assim. Outras escolas funcionam com uma maior polarização ou divisão de classes, melhor dizendo, fracionamento de classes. São 3 classes de jovens, assim, são várias classes dentro do templo. Mas o fato é o seguinte: quanto menor o grupo, maior a probabilidade da percepção da ausência ou da falta de um aluno. E, obviamente, na medida em que a classe cresce, às vezes, perceber a falta constante ou a ausência de um aluno se torna mais difícil. E quanto maior a classe, mais difícil essa percepção. Então, perceber ausências é fundamental. Porque a percepção da ausência passa uma mensagem positiva para o ausente. E que mensagem positiva é essa? Eu deixei de ir à escola ou faltei alguns dias e o professor percebeu a minha ausência. Há um perigo muito grande que rodeia e circunda a escola dominical, que é a negligência, permita-me essa expressão, a negligência de alguns professores na percepção de ausências, muitas vezes por uma acomodação ou uma satisfação pela grandeza da sua sala. Então, por exemplo, uma sala de 5, 10 alunos, como já falei, a falta de um aluno já chama a atenção do professor, porque 2, 3 bancos ocupam essa sala. Mas aí a sala vai crescendo e, às vezes, mesmo percebendo, e aí outra questão, mesmo percebendo, tem professores que não agem em relação a essa ausência percebida. E aí, podem alguns até pensar, bom, um aluno a mais ou um aluno a menos, esse deixou de vir, daqui a pouco aparece outro. Não, esse não é um sentimento, uma postura ou uma atitude de um professor chamado por Deus para ensinar. Porque um professor chamado por Deus para ensinar, ele tem amor por cada aluno. A ausência de um aluno vai fazer a diferença. No nosso livro Pedagogia Transformadora, eu parafraseei, eu adaptei a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. E na parábola da ovelha perdida, eu reescrevi a parábola chamando-a de parábola do aluno ovelha perdido, que é aquele aluno que deixou de frequentar a escola bíblica dominical. E aí apliquei a parábola da seguinte forma. Na história da parábola, nós tínhamos um grupo com 100 alunos, 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas. Já pensou? Uma classe com 99 alunos? Que classe? 99 alunos é praticamente uma escola inteira, não? Pois, ao perceber a ausência de um aluno ou uma ovelha, parafraseando, o professor da classe deixou as 99 sob o cuidado de alguém responsável lá, quem sabe o segundo professor, e foi em busca do aluno perdido, do aluno que se ausentou ou se afastou da sala de aula. Os 99 alunos não foram suficientes para ele ficar tranquilo e acomodado com um grupo. Não. Ele tinha um grande grupo, 99. Mas o seu amor, o seu compromisso, o seu interesse por cada aluno individualmente o fez deixar os 99 sob os cuidados de alguém e ele, pessoalmente, que coisa tremenda, foi em busca da ovelha, aluno perdido. A trouxe de volta para o grupo e fez festa e celebrou. Esse exemplo, claro, a parábola
no original é aplicada o próprio Jesus que vai em busca de cada ovelha perdida. E na paráfrase, a gente vê a importância desse comprometimento nosso, não com o grupo apenas, mas com cada indivíduo da sala. A gente precisa deixar de enxergar a sala como apenas um grupo, mas de enxergá-la a partir de cada aluno, de cada pessoa individualmente que forma essa sala. Então, um dos irmãos aqui comentou, pastor Altair Germano, né? Um dos irmãos, vários comentários aqui, mas entre eles, um vai falar assim, para nós, que quem não é visto, né, não é lembrado. Com relação a essa questão da busca do aluno, né? Dessa interatividade com o aluno. E vários irmãos aqui estão fazendo comentários, né, de importante. Tem até um professor, quero até fazer aqui um parênteses, tem um dos professores nosso aqui, coordenador, que está na sala de aula, e ele conversa muito conosco, que ele fala sobre a importância do professor visitar o aluno, né, principalmente os alunos enfermos, aqueles alunos que são alunos que estão precisando aí, que gostam da escola dominical, mas por algum motivo deixou de ir temporariamente, né? Então ele fala muito sobre essa importância. O irmão Jailton aí, nosso coordenador do setor 9, ele sempre fala sobre isso. No nosso quarto slide, nós vamos falar dessa questão relacional entre professor e aluno, que envolve, inclusive, visitas nesses termos. Mas foi muito bem colocado. Então, é isso. Primeiro, precisamos perceber a ausência. Hoje, através das redes sociais, do telefone, você consegue manter um contato prévio, inclusive ligando, mandando uma mensagem, mas percebendo a necessidade, nada substitui uma visita presencial, como colocado aí pelo nosso companheiro. Então, primeiro, perceba a ausência do faltoso e não se conforme com a ausência do faltoso. Não se conforme com a ausência de nenhum aluno. No que depender de vocês, vá em busca de cada aluno que se ausentar e vá até as últimas possibilidades de tentar atraí-lo de volta ou reconquistá-lo. Quando todas as suas forças e meios se exaurirem, aí você vai ter a consciência tranquila que fez o que poderia ter feito e aí deixar com Deus a coisa. Segundo lugar, muito parecido com perceber as ausências da sala, é perceber as ausências na sala. O que significa isso? Significa que muitos alunos estão com o corpo presente na sala, mas com a mente distante, com a cabeça longe. Isso pode ser algo pontual, pode ser um daqueles domingos onde o aluno chega com problemas na sala e fica um pouco assim distraído, não consegue se concentrar, mas se essa desatenção, que pode ser claramente perceptível para o professor, for constante, então o aluno, embora presente em corpo na sala, está ausente em mente e em espírito, somente divaga por lugares ou em meio a problemas e dificuldades. E aí há uma outra coisa bem importante e interessante, que essa ausência da sala, ou essa ausência na sala, e agora a ausência na sala, só é possível ser percebida se houver contato visual, olho no olho, entre professor e aluno. Eu falo aqui, talvez para mestres, doutores em educação, mas eu falo também aqui para pessoas que não têm nenhuma formação pedagógica, mas foram chamados por Jesus para ensinar na escola dominical e capacitados pelo Espírito Santo para isso. Então, eu sei bem qual é o meu público e eu faço como Jesus. Eu falo a partir daquele nível mais fundamental, porque se eu falar no nível fundamental,
todos os outros níveis vão entender. Se eu falar no nível mais elevado, nem todos entendem. Então, vejam bem. O contato visual na hora da aula com cada aluno. Aqui está a minha lição bíblica. Eu não posso, e se eu faço isso, preciso rever isso. Eu não posso dar uma aula com a lição aqui, ó, lendo a lição, ou comentando a lição com a lição no meu rosto. Os irmãos estão me observando, estão me vendo, né? O vídeo está... Tá sim, agora tá no Ok, vídeo, pastor. Tá bom. Então, eu não posso, é impraticável o professor dar uma aula desse jeito. O professor precisa fazer contato visual com o aluno. Olho no olho. Sim. Deslocar o seu olhar para diversos pontos da sala. Olhar para frente, olhar para o meio, olhar para o fundo da sala. Olhar por blocos e olhar individualmente. É esse olhar... Pastor Thaís Germano. Pode falar, irmã. Pastor Thaís Germano, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, baseada aqui no comentário do evangelista Ezequiel, que é um dirigente de congregação. Ele falou que essa questão aí do monólogo, muitas vezes o professor, ele fica só ele falando. O senhor acha que, muitas vezes, essa questão da ausência do aluno, né, tanto na sala e da sala, é por ele não se sentir importante, por ele achar que ele é só um número ali, ele não ter participação nenhuma na aula? Então, sobre isso, eu vou falar no slide 6. Então, a gente espera. Okay. O slide 6 é sobre os métodos ativos de ensino, que vai envolver exatamente essa interatividade entre professor e aluno, e nessa interatividade, exatamente, fazer com que o aluno se sinta parte do processo, parte ativa no processo, e não uma parte passiva no processo. Tá bom? Então, só para fechar o segundo slide, eu faço uma outra paráfrase no livro Pedagogia Transformadora, que é a paráfrase com a parábola da dracma perdida. Enquanto a ovelha se perdeu fora da classe, a dracma se perdeu dentro da casa ou dentro da sala de aula. Tem alunos perdidos fora da classe da escola dominical e tem alunos perdidos dentro de algumas salas de aula da escola dominical. E é importante o professor perceber esses alunos que estão presentes, como falamos, mas ausentes, com a cabeça longe e até talvez, às vezes, num processo de distanciamento da fé. Então, é tão importante trabalhar com os alunos que se afastaram fisicamente da sala, como também perceber e trabalhar com os alunos presentes fisicamente, mas perdidos em suas próprias divagações, ideias e pensamentos dentro da própria sala. Percebendo essas ausências, ações precisam ser tomadas para trazer o aluno de volta ou mantê-lo na escola bíblica dominical. Irmã Silemar, terceira apresentação sobre a valorização de cada aluno. Eu vou começar a tratar dessa questão de valorizar o aluno. Já está disponível para os irmãos? Já sim, pastor, já está disponível. Ok. Então, em terceiro lugar, na busca e manutenção de alunos na escola dominical e na sua sala de aula, entra a questão da valorização de cada aluno. E aqui eu destaco, como os irmãos podem perceber, 2 pontos. Primeiro, valorizar os alunos que demonstram interesse pela aula, aqueles bem frequentes, os bem comportados, os bem atentos, mas valorizar, e isso em todas as faixas etárias, os alunos problemáticos, desatenciosos, que só chegam atrasados, que conversam na sala, que atrapalham. Então, todo aluno precisa ser valorizado, precisa ser compreendido em sua subjetividade, em sua particularidade, em seu temperamento, e ser visto, como eu tenho dito, não como um grupo, mas como um indivíduo no grupo.
A irmã Silemar pode tirar o slide e me deixar aqui a imagem, se já não fez isso, tá bem? Então, Pronto, já pode ir. Então, o que acontece? Jesus tinha alunos que a gente poderia qualificar de bons alunos, mas tinha uns alunos difíceis, ou não? Vocês que me escutam, vocês também têm bons alunos, tem aqueles alunos que só lhe dão prazer, e vocês têm alunos que só lhe dão, ou que só vos proporcionam dores. Eu costumo dizer que existe, no nível dos alunos problemáticos, alguns alunos que tem professor que ora para que ele não venha para a escola dominical. Eu acredito que alguns dos professores aqui vão entender bem do que eu estou falando e, quem sabe, não estejam vivendo essa realidade bem presente hoje na sua sala. Você chega na escola e, às vezes, nem precisa chegar na escola para orar assim. Passa a semana orando. Jesus, não permita que aquele aluno apareça na escola domingo. E quando ele aparece, é aquela angústia na sua alma. Então, acontece que Jesus não nos chamou para sermos professores apenas daqueles alunos tipo João, o amado que repousa a cabeça no peito do seu mestre, o queridinho do professor. Não. Jesus nos chamou para sermos professores dos Pedros e dos Judas da vida. Pois é. Quantos professores aqui não tem na sua sala os alunos Pedros? Pedro é um problema. Pedro interfere fora de tempo. Pedro refuta o professor. Jesus disse para Pedro, você vai me negar. Ele disse, eu não nego não. Esses aí podem negar, mas eu me garanto. Não me meça pelos demais. Depois de uma célebre confissão em Mateus 16, quando Pedro vai dizer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus disse, parabéns, olha, Jesus elogiando Pedro. Aprenda a elogiar Pedro. Pedro, de vez em quando, acerta. Quando Pedro acertar, valorize Pedro. Jesus disse, parabéns, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas logo em seguida, Pedro desmancha o que fez, porque Jesus vai falar da sua partida, do seu sofrimento. Jesus já começa depois daí, logo na sequência do texto, a falar de sua partida. Aí Pedro vai dizer, não faça tal coisa, não diga tal coisa. Aí Jesus vai dizer para Pedro, para trás de mim, Satanás. Então, teria muitos exemplos nas Escrituras, nos Evangelhos, de confrontos ou dificuldades que Pedro enfrentou, ou que Jesus, como professor ou mestre de Pedro, enfrentou com ele, e às vezes com a classe toda. Do capítulo 19 e 20 de Mateus, precisamente no 20, praticamente, vai ter uma confusão entre os apóstolos sobre uma briga sobre quem vai sentar na cadeira da direita e da esquerda. E Jesus precisou intervir, porque, imagina, pescador, tudo de camarada forte, temperamentais, pavios curtos, bravos. Eu acho que aqueles pescadores, bem que a Galileia fica na parte norte, acho que era tudo nordestino da Palestina, né? Sangue quente, pavio curto e às vezes sem pavio. Então, nem sempre nós vamos ter a classe dos sonhos e os alunos dos sonhos. Mas Jesus nos chamou para ensinar classes problemáticas e a também lidar e a valorizar alunos problemáticos. Jesus não jogou Pedro fora, Judas não foi jogado fora, perdeu-se por si próprio. E Pedro, depois de polido e tratado por Jesus, se transformou no que se transformou. Ok? Então, o Pedro hoje, que lhe importuna, que lhe inquieta, que lhe traz problemas, pode amanhã ser o seu professor substituto na sala de aula, lhe substituir. E vou dizer mais, o Pedro hoje, problemático, seu aluno, pode se tornar o seu pastor no futuro. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu não fui um Pedro da vida, assim acho. Eu não fui um Pedro da vida. Eu acho que eu fui um aluno, enquanto aluno,
comportado. Mas sabe o que aconteceu na história da trajetória do meu ministério? Talvez tenha acontecido com vocês. Eu fui missionário na Itália e antes de ser missionário na Itália, eu fui vice-presidente da igreja aqui em Hebreu Lima, Pernambuco. Por cerca de 3 anos, eu fui vice-presidente do pastor Roberto José. Declinei da vice-presidência para atender um chamado de Deus na Itália, onde eu passei quase 3 anos e voltei. E hoje eu não sou mais o vice-presidente da igreja. Eu sou um pastor auxiliar, porque eu declinei da vice-presidência para atender uma direção de Deus. O pastor-presidente reconheceu esse chamado, a igreja reconheceu. Mas sabe o que acontece? Como vice-presidente, os meus professores de escola dominical e os meus pastores que me viram desde jovem na igreja, num nível de responsabilidade e de autoridade como membro da diretoria da igreja, ficaram debaixo da nossa liderança, obviamente debaixo da liderança e da cobertura do pastor-presidente. Então, eu passei a ter uma posição de honra na hierarquia da igreja como vice-presidente, que aqueles que me ensinaram, me discipularam, agora me viam ali numa posição de honra e de destaque que Deus tinha me colocado. Hein? Bom, eu já disse, eu não fui um Pedro, mas eu conheço muitos alunos Pedros que se tornaram professores depois que os seus professores tiveram que se ausentar da sala e que se tornaram pastores de igreja. Então, não joguem fora os Pedros. Os João ninguém joga fora, os alunos Joãos. Mas os Pedros, a gente fica com a vontade de se livrar. Mas peça graça a Jesus, porque Pedro, se lapidar ele, a gente transforma a pedra bruta numa pedra preciosa, num diamante, com a graça de Jesus. Então, valorize cada aluno, os interessados e os desinteressados, os que cooperam e os que atrapalham. Vamos para a próxima transparência de slide, o slide número 4. O slide número 4 tem por título Desenvolver Relacionamentos. Quando nós falamos da necessidade de desenvolver relacionamentos no contexto da manutenção de alunos na sala de aula, na escola dominical, é porque ensinar é muito, mas muito mais do que simplesmente transmitir conteúdos. Infelizmente, e aí vai entrar dentro de algo que já foi pontuado aqui, infelizmente, a relação entre alguns professores e alunos na escola dominical é muito distante, mecânica e impessoal. Relacionamentos distantes, mecânicos e impessoais. Muitas vezes, em alguns casos, o aluno é só mais um número, é mais um dado na caderneta e no relatório do professor e da escola dominical. Não, a função de professor não é uma função mecânica, de você chegar lá, dar a aula, se despedir dos alunos e falar assim, até domingo que vem. Não. O professor não deve ter pressa nem de sair da escola dominical no domingo de manhã. Terminar a aula, terminou a escola, ele fica por ali. Alguma dúvida que ficou, ele precisa dispor de tempo. Se ele percebeu, durante a aula, algum aluno mais distraído, um semblante triste, preocupado, olha aí a questão do relacionamento. Ele precisa se aproximar daquele aluno. Tudo bem com você? Isso aí é para aquele professor que eu falei, que conhece os seus alunos, aquelas ovelhas da classe, o seu jeito de ser, seu semblante, seu sorriso, seu olhar, as expressões faciais desses alunos. E eles percebem quando tem um aluno preocupado, quando tem um aluno feliz, quando tem um aluno triste, quando tem um aluno angustiado, quando tem um aluno inquieto. E na medida que o professor perceber essa variação comportamental, porque essa variação comportamental compromete a assimilação do conteúdo, ele deve, depois da aula, abordar esse aluno com jeito, com cuidado, e perguntar o que está acontecendo, o que é que houve. Esse tipo de proximidade vai humanizar, vai personalizar o relacionamento. Queridos, Jesus atraía muita gente e mantinha muita gente, não era simplesmente pela qualidade do seu ensino,
mas pela atenção, pelo acolhimento, pela empatia, pela capacidade de perceber dores, angústias, inquietações, pela dedicação que tinha de mesmo cansado e esgotado ficar ali atendendo, curando, libertando, consolando. Proximidade. E proximidade está associado ao outro item desse quarto slide, que é a afetividade. Ensinar é um ato de amor. E amor não se finge, amor se demonstra. Não adianta fingir que ama, que não dá para fingir que ama. Amor só se prova agindo, com atenção, com carinho, com socorro, com disponibilidade. Entendeu? Então, relacionamentos. Claro que na medida dos limites, o professor precisa respeitar o limite da vida privada do seu aluno e não ultrapassar determinadas áreas se ele não quiser confidenciar situações em que está vivendo. Porque o aluno só se abre para o seu professor a confiança, quando uma relação de confiança é construída. E outro detalhe, existem problemas que alunos passam que não está sobre a competência do professor de resolvê-los. E aí ele precisa persuadir e convencer o aluno de buscar o pastor da igreja ou alguém que tenha a competência de intervir naquela questão que está comprometendo o seu desempenho na sala de aula. Mas se aproxime de cada aluno seu. Conheça-os pelo nome. Passe a ter essa percepção e discernimento da condição deles num simples olhar para ele. Se isso já acontece, parabéns para você. Se isso não acontece na sua relação com o seu aluno, atente para isso e desenvolva essa habilidade. Ok? Irmã Silmar, podemos passar para o 5º slide. Ok, pastor, vou passar agora, viu? Em 5º lugar, na manutenção de alunos na escola dominical, precisamos atender às necessidades dos alunos, que está associado ao último ponto que nós vimos. Os nossos alunos têm necessidades espirituais e essas nós atendemos com ensino, intercedendo por eles. Os nossos alunos têm necessidades afetivas ou emocionais e nós atendemos, de alguma forma, quando damos atenção e valorizamos eles e percebemos as suas instabilidades. Os nossos alunos possuem necessidades sociais e nós atendemos quando nós promovemos a inclusão deles na sala de aula. Aquele aluno mais tímido, mais difícil de se associar, de interagir com os outros, precisam ser trabalhados com os professores de uma forma sábia, sem forçar, porque se forçar você espanta, mas envolvê-lo com a classe e fazer com que a classe se envolva com ele. Aí entra a questão da interação, que nós vamos ver agora, daqui a pouco, que tem a ver com metodologia de ensino. Então, as necessidades sociais, a inclusão, a participação, a interação entre alunos e alunos, professor, deve ser promovida na sala de aula e também até fora da sala de aula. Quer ver uma coisa que atende às necessidades sociais do aluno? Marcar com a classe, depois da escola, geralmente, depois da escola já está na hora do almoço, mas dando tempo, depois da escola, vamos tomar um sorvete, a classe vai tomar um sorvete. Ou marcar num sábado, se coincidir com a condição de... Vamos marcar para a classe comer uma pizza juntos. Um aluno faz aniversário, faz uma socialização depois da escola, ali no departamento da igreja, com autorização da direção da escola, do pastor da igreja, ou no próprio ambiente da classe, ou marca esse aniversário no outro espaço. É claro que cada aluno tem sua vida, suas dificuldades, e nem sempre você vai conseguir juntar o grupo todo. Mas quanto mais socializar esses alunos na classe e até fora dela, melhor ainda para atender essas necessidades. E, por fim, as necessidades físicas. Eu falei numa das lives que provavelmente a irmã Silemar e outros, a irmã Silmar,
e outros aí da Paraíba e de fora da Paraíba que estão nos assistindo ouviram, é que, como superintendente local e geral, eu me deparei com situações, por exemplo, de alunos indo para a escola dominical passando necessidade de alimentação, crianças, adolescentes, jovens e até adultos, gente na classe, desatencioso, pálido, triste, e o professor pensando que era a aula dele que estava chata, desinteressante, ou que aquele aluno não estava dando a mínima, mas o aluno estava sofrendo, sabe de quê? Desnutrição. E a desnutrição compromete a aprendizagem. Então, atenção nas necessidades também básicas dos seus alunos. Se o seu aluno do infantil, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, da terceira idade, começam a ter um comportamento diferente, desatenção, fraqueza, está emagrecendo, está ficando pálido, ou qualquer sinal de mudança de comportamento ou de estado de saúde, se aproxime de forma discreta, para não expô-lo, chame-o à parte. Está tudo bem com você? Está passando alguma dificuldade? Está com algum problema de saúde? Tem alguma coisa que a gente possa ajudar? Eu e a classe ou a igreja pode ajudar? Qual a dificuldade? E você vai se surpreender, em alguns casos, de um aluno que a sua família está passando por necessidades. Inclusive, esse momento agora, esse contexto de isolamento, distanciamento, pandemia, onde muitos crentes perderam seus empregos já, ou tinham atividades que foram proibidas de serem exercidas, esse pessoal está sem dinheiro. Alguns conseguiram ajuda do governo federal ou não conseguiram ainda. Então, professor da escola dominical, senhor dirigente de escola dominical, aproveite quando terminar aqui essa aula, ou amanhã, entre em contato com seus alunos para saber como eles estão. Como é que você está aí em casa? Está tudo bem? Tá bem no emprego? Como é que está o seu negócio? Tá tudo certinho com você? Porque essa é uma oportunidade do professor e do dirigente demonstrar o interesse por aquele aluno em tempos de distanciamento e de classes virtuais e de aulas à distância. Então, o interesse presencial precisa ser esse interesse agora. Se você demonstrar interesse pela condição do seu aluno agora, quando voltar às aulas presenciais, você vai ter um aluno, permita-me a expressão, apaixonado por você. Tem aluno que ama o seu professor. Mas sabe por que ama o seu professor? Porque amor produz amor. O aluno que se sente amado, ele vai, geralmente, só se for um aluno muito ingrato, vai retribuir com amor pelo professor. Então, desenvolva a necessidade de atender às necessidades dos seus alunos. Sexto e penúltimo slide. Sexto e penúltimo slide. Tem a ver com o jeito de a gente dar aula. Planejar aulas interativas. Só isso aqui dava 1 hora de palestra. Eu acho que, na realidade, cada slide desse dá 1 hora de palestra, no mínimo. Dá um tema de um seminário de escola dominical. Cada slide desse. Desculpa. Então, eu estou fazendo algo assim muito geral e pontual para que, a partir dessas questões, vocês se aprofundem lendo, pesquisando e aguardando outros encontros virtuais e terminar a pandemia para as conferências, os seminários, os projetos aí de capacitação presenciais de professores promovidos por vossa superintendência. Então, em sexto lugar, planejar aulas interativas. Já se foi há muito tempo, mas há muito tempo, a ideia de que o professor é o senhor absoluto do conteúdo na classe, só ele ensina e os alunos só escutam. Já era faz muito tempo, já era desde os tempos bíblicos, porque o próprio Jesus, que pregou muitos sermões expositivos, que deu aulões assim, com horas de exposição, com um grupo menor, onde é mais apropriado, as aulas deles eram super interativas. Gente, Jesus reunia um grupo menor e, quando estava reunido, ele puxava uma aula assim:
que dizem os homens ser o filho do homem? Aí ele abria a aula com uma pergunta. E aí abria o espaço para quê? Participação dos alunos. Há uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista. Ah, é? São essas as opiniões? E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Olha que coisa tremenda. Interatividade. Método pergunta e resposta Jesus usou. Quer ver outra coisa? E com essa outra coisa eu vou pontuar uma questão. Jesus dava aula para 1000 com o mesmo fervor e comprometimento que dava aula para 12 e para um aluno. Exatamente. O prazer, o compromisso com a qualidade da aula Jesus tinha quando falava para 1000, quando falava para 100, quando falava para 10, quando falava para 1. Quer ver uma aula de Jesus para um aluno? Samaria, Jesus dá aula para uma aluna, uma mulher samaritana. Só tinha ela na classe. Sabe uma coisa que me dá desespero? É quando o professor, eu passei por essa experiência muitas vezes, eu era dirigente da escola, ou diretor da escola, e aí os alunos da sala faltavam, e 2 alunos ou 1 vinha para uma sala de aula. Aí o professor da sala me procurava angustiado, dizendo: pastor Altair, o irmão Altair, na época que eu dirigia a escola, não era pastor, dá para juntar a minha classe? Porque só veio um aluno, como se dissesse, eu não vou perder meu tempo, ou o nível da minha aula é tão alto que não vale a pena compartilhar com um aluno. Aí me pedia para juntar o aluno dele, colocar numa outra classe, para ele dividir a aula dele com o professor da outra classe. Eu vou dar uma dica para você. Não faça isso. É sugestão. Veio 1 ou 2 alunos para a classe, 3, trabalhe com aqueles alunos. Dê a aula para aquele um aluno, como se a classe estivesse cheia. Porque Jesus deu uma aula sobre adoração em Samaria, às margens do poço de Jacó, para uma aluna só, que aquela aula se tornou o parâmetro referencial para o tema adoração para todas as gerações. Até hoje, a gente fala da aula que Jesus deu para a mulher samaritana. A céu aberto, numa classe de uma aluna. Glória a Deus. Então, dentro desse ponto, interação. E qual foi o método que Jesus usou para dar aquela aula para a samaritana? Diálogo. Ele ouvia a aluna e respondia à aluna, e perguntava à aluna, e ouvia a aluna, e dialogava com a aluna, e o conhecimento foi construído, desenvolvido a partir de uma aula interativa. Deixe o seu aluno participar da aula. Deixe ele falar. Ei, chega aqui. Vou chegar mais pertinho aqui do vídeo. Cá para nós. Você imaginaria o que tinha no coração daquela mulher samaritana? Os interesses dela? Eu fico maravilhado quando ela abre o coração para perguntar sobre adoração. Senhor, me diga, por favor, onde adorar? Eu tenho interesse por adoração. Aqui, os samaritanos dizem que é no monte, nos montes Samaria. Os judeus dizem que é em Jerusalém, no templo. Por favor, eu tenho interesse por adoração. Onde adorar? Que coisa tremenda. Se você deixar os seus alunos falarem, por mais que não pareça, vocês vão ouvir coisas que vão lhe surpreender dos interesses deles e dos conhecimentos deles. Só para lembrar, sabe como vai terminar praticamente a conversa de Jesus com a mulher samaritana? Sabe qual é o tema final? Escatologia. A mulher samaritana conhecia de escatologia judaica, gente. Ela diz assim: Senhor, eu sei que o Messias vem. Meu Deus, aleluia. Ela domina a história. Ela vai falar do poço. Olha, esse aqui é o poço de Jacó. Ela domina e tem interesse por adoração.
Ela está interessada. E ela conhece, domina a escatologia. Senhor, eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, nos revelará todas as coisas. Gente, se nós abrirmos espaço para os nossos alunos, se você abrir espaço para o seu aluno, você vai se surpreender. Interação. Métodos ativos de dar aula são esses métodos que possibilitam a participação dos seus alunos. E, como eu disse, para falar de metodologia, seria 1 hora, uma palestra inteira. O que é aula invertida? Está aqui rapidamente. Aula invertida é uma metodologia surgida nos Estados Unidos que é praticamente o seguinte: você pede para os seus alunos, durante a semana, estudarem a lição, marcarem, levantarem questionamentos, apontamentos, etc. E quando você chega no domingo, não é você que começa a aula. Assim, não é você que começa a exposição da aula. Quando chega no domingo, você chama os alunos e diz assim: olha, bom, agora que vocês passaram a semana pesquisando, e obviamente você precisa acompanhar pelas redes sociais, pelo seu grupo do WhatsApp da classe, e está lembrando, olha aí, não esquece de ler a lição, de elaborar as questões. Então, quando chega no domingo, você inicia a aula, mas os alunos que começam a trazer as questões que encontraram na lição e a levantar as dúvidas e os apontamentos e as pesquisas dele. É a sala de aula invertida. O aluno é que prepara ou lê e vem com as questões para trazer para o professor, e não o professor para os alunos. Não é algo para ser feito toda semana. É importante com variação de metodologia, ok? Vamos lá, irmã Silmar, para o encerramento da nossa exposição com o último slide, no contexto da necessidade de conquista e manutenção dos nossos alunos em sala de aula. Quando o slide estiver na tela, diga um ok, só para eu não ficar nessa ideia de estar sozinho aqui, porque eu sei que eu não estou vendo aqui, eu estou vendo aqui quantas pessoas tem. Já está colocando, pastor. Só uma observação, o senhor falou aí, eu estava aqui rindo sozinha, porque uma vez eu fiz um projeto chamado Aluno Lanterninha. Só preciso tomar uma água aí rapidinho. E eu fazia o seguinte, eu dava um subtítulo para o meu aluno, né? Era o projeto Lanterninha. Aí tinha todo um trabalho ali de divulgação que a gente fazia durante a semana, nas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Eu dava toda a assistência a essa aluna, no classe de senhoras. E aí, quando chegava no dia, aí ela vinha, né, para falar de um subtópico. E nessa brincadeira, eu digo brincadeira assim no modo de falar, eu consegui tirar 3 professoras. Inclusive, uma das professoras hoje da minha congregação é professora de jovens das minhas 2 filhas adolescentes. Então, realmente, é muito importante fazer isso para a gente descobrir novos talentos na casa do Senhor. Exatamente. Não existe a mínima possibilidade de você descobrir os talentos de um professor em potencial que Jesus já vocacionou, mas ele precisa do espaço para ser percebido. Não existe nenhuma possibilidade disso acontecer se não houver abertura para a participação dele, dar oportunidade para os alunos trazer uma palavra na classe, parte da aula, escalar alunos para ali você ir ouvindo-os, orientando-os, etc. Então, a interatividade e a participação de alunos é fundamental, porque motiva a presença deles na sala, ao mesmo tempo em que dá a possibilidade de revelar esses vocacionados. Esse slide agora vai ser rápido. Pronto, já está na agulha aqui, pode falar. Pronto, e fechando, não poderia deixar de ser diferente, professor, dependa do Espírito Santo. Todas essas dicas que nós demos, 6, e essa é a 7ª, não vai ter valor, não vai ser eficaz, não serão eficientes sem a dependência do Espírito, que foi aquele que nos dotou com dons para ensinarmos na escola dominical. Em 2 aspectos eu pontuo aqui a dependência do Espírito. Primeiro, dependa do Espírito no processo da iluminação do vosso entendimento. E esse processo de dependência da iluminação da mente acontece enquanto você está preparando a lição, estudando a Bíblia, estudando o assunto, na sua biblioteca, buscando em livros, entrando na internet, ouvindo os subsídios. Iluminação do Espírito fala daquela ação do Espírito
que abre o nosso entendimento para as verdades de Deus presentes na Bíblia Sagrada. A iluminação do Espírito nos faz entender, ver e perceber coisas na Bíblia que, sem essa iluminação, nós não entenderíamos, não perceberíamos, não atentaríamos para elas. Iluminação do Espírito em todo o processo de preparo da aula. E a outra questão é a revelação. Qual a diferença aqui que eu faço em iluminação do Espírito e de revelação do Espírito? A iluminação do Espírito é o processo que se dá do entendimento do conteúdo do assunto durante o preparo da lição. A revelação do Espírito é aquela ação sobrenatural do Espírito que ele pode dar quando você estiver na sala de aula, falando da lição, e aí o Espírito traz uma revelação da necessidade da classe, ou de alguma necessidade, ou algumas necessidades específicas do seu aluno. E aí o Espírito, que conhece o coração, as necessidades dos nossos alunos, mais do que qualquer professor, vai trazer à sua mente aquela necessidade e vai lhe impulsionar a trazer uma palavra dentro da lição, inclusive, que vai ser como flecha no coração da classe ou de alguns alunos que estão precisando de forma específica daquela palavra. Revelação espiritual. A ação sobrenatural do Espírito é fundamental na vida de um professor que tem o poder de atrair e de manter alunos. Ensinar na escola dominical não é uma questão de pedagogia, de didática, de metodologia. Isso tudo é importante e coopera, mas exige e precisa do elemento sobrenatural. O sobrenatural de Deus precisa atuar na vida de professores, de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, de anciãos, para que a aula dele atenda todas as necessidades dos seus alunos. Então, dependa do Espírito sempre. O Espírito que nos vocacionou é o Espírito que vai cooperar conosco quando nós o convidamos e abrimos a nossa mente e o nosso coração para que ele ilumine e traga revelações que vão fazer com que aquele elemento sobrenatural e indispensável, a unção, ainda faltou unção aqui, eu acrescentaria iluminação, acrescenta aí, gente, anota aí, iluminação, unção e revelação. Um professor que depende da iluminação do Espírito, um professor que ensina com unção e um professor que o Espírito traz revelação na sua aula, associando o sobrenatural com metodologias e práticas didáticas naturais, é um professor que vai atrair aluno e vai manter aluno na sua sala e cooperar para o crescimento e manutenção dos alunos na sua escola dominical. Eu encerro por aqui a minha participação, agradecendo e ficando ainda aqui à disposição para qualquer outra questão que a irmã Silmar, como moderadora, possa ainda desejar. Mais uma vez, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco das minhas vivências e das minhas experiências e do conhecimento que o Senhor tem nos agregado ao longo dos anos no contexto da escola dominical. Deus abençoe a todos vocês. Nós tivemos na sala aproximadamente 159 pessoas, quase 160, né? Esse é o maior número de participantes que nós tivemos. Teve alguns irmãos que falaram comigo aqui no privado, tiveram algumas dificuldades, não puderam participar. Mas, antes de abrir a oportunidade para os irmãos fazerem algumas perguntas, alguns comentários, eu quero chamar uma professora nossa de jovens, do setor 3, Alto do Mateus. Ela já disse aqui em vários comentários que já foi ovelha do Senhor. O nome dela é Janaína. Janaína, habilita aí, por favor, o microfone para você falar com o pastor Altair Germano. Matar a saudade. Janaína? Oi, Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, irmã Janaína. Olha, Caetezum. Eu vou meu pastor de Caetezum. Eu já ia perguntar. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Só se eu ver a imagem. Abreu Lima. Tá bem, tá bem. Eu tive a oportunidade de pastorear 3 setores aqui em Pernambuco durante os meus anos de ministério pastoral. Setor de Jardim Paulista 2 vezes, setor de Caetés 1 e o setor de Maraguape 1. Então, foram setores grandes assim, mas eu tenho um carinho especial por todos aqueles que Deus me deu o privilégio de cuidar
e de atendê-los em suas necessidades. Deus abençoe a irmã Janaína, aí na Paraíba, a senhora e toda a sua família. Amém. Pronto, então agora... Janaína, quer fazer alguma pergunta ao pastor? Não, eu já tirei minhas dúvidas já. Ok. Se algum irmão desejar te fazer alguma pergunta, algum comentário, por gentileza, habilite seu microfone para falar com o pastor. Temos aqui alguns minutinhos ainda. Eu quero agradecer por participar desse evento, né? Não estou aí próximo de vocês na Paraíba, estou aqui na Bahia, Eunápolis, perto de Porto Seguro. Então, foi um privilégio para mim aprender um pouco mais. Eu faço parte da superintendência aqui da igreja local e foi muito bom alguns conteúdos que tinham uma certa dúvida e foram aqui desconstruídos e me trouxe a reflexão e o pensamento de refazer, trazer uma nova estratégia para, com certeza, a gente conquistar e manter os alunos na EBD. Muito obrigado. Obrigado, senhor, irmã Nilson. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Boa noite, a paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, querido. O irmão Celestino aqui do Jardim Miramar. Quero deixar a paz do Senhor para o irmão, para a irmã Siquemar e para todos que participaram. Eu aprendi muito aquele trecho ali onde o senhor falou sobre os alunos que são Joãos e os que são Pedros, né? E, infelizmente, também tem professores, né, que se tornam Pedros na classe. E eu aprendi que estou no primeiro ano de coordenação à frente da escola dominical aqui na nossa congregação. E eu tenho certeza que essa minha primeira experiência eu vou me sair bem, porque eu tenho acompanhado as palestras através desse canal. E eu creio que Deus preparou isso especialmente para mim, meu pastor. Eu precisava muito dessas orientações, não só a sua, mas as que vieram anteriores, foram muito boas. E eu quero aproveitar para agradecer a Deus por nome de... Amém? Amém. Meu pastor. Amém. Esse que nos fala é o irmão Francisco, e uma pessoa, o mesmo, pela misericórdia na escola bíblica, e a aula que o senhor nos trouxe foi de... Irmão Francisco, habilite seu microfone. Pode falar, Bia. Irmão Francisco, habilite seu microfone. Tem uma pergunta para o pastor. Pode fazer, então, Adriel. Enquanto o irmão... Pronto. Pastor, aí o Gabriel, sou professor de jovens. Pode falar, Adriel. Pronto, eu tenho uma pergunta, pastor. Em relação à mudança de faixa etária, por exemplo, às vezes o aluno ele é necessário para turma e em decorrência daquela proximidade com o professor, ele fica se segurando na sala. Assim, como é que a gente deve agir para não parecer chato, né? No caso, informar o aluno sobre a mudança de faixa etária e para que o outro professor também da faixa etária seguinte não entenda que você está segurando um aluno que, na verdade, ele deve evoluir no assunto, né? Porque, como o senhor falou na questão de conquistar, às vezes o professor, né, se torna assim, muito especial para o aluno, às vezes ele passa na faixa e quer permanecer. Assim, como é que a gente pode tratar com essa questão? Mas, senhor. Paz. Então, em primeiro lugar, geralmente, na maioria dos casos, todos os alunos da escola dominical são alunos de escolas da rede pública ou privada. E eles sabem que é comum, numa escola, os alunos passarem de classes para outras na medida em que avançam dentro da organização e do sistema educacional. Então, na escola dominical não vai acontecer nada de diferente que já não aconteça nas escolas. Ou seja, todos os anos, os alunos vão ter que se desapegar dos seus professores,
e muitos dos seus antigos colegas, porque vai mudar de ano. Então, o que acontece é que um professor de escola dominical precisa sempre estar preparando os seus alunos para essa necessidade de mudança. Mas, quando acontece de aqui ou ali, que são exceções, não é a regra, um aluno torna-se resistente a sair daquela faixa etária para outra, para não perder aquele aluno, o professor da sala, junto com a coordenação ou a direção da escola, vai trabalhar aquele aluno e até, talvez, com já alguma participação do professor, da professora, para onde essa sala vai trabalhar ele para que essa transição seja a menos frustrante possível. Porque é melhor demorar mais um pouco no processo da transição desse aluno do que perder o aluno. Se essa transição, no caso desses alunos que têm essa dificuldade, não for bem feita, ou se forçar o aluno do tipo, ou você muda de sala, eu já vi isso. Eu já vi alunos serem excluídos da escola dominical porque não quiseram mudar de sala quando chegou a idade. Então, houve uma ação radical que a gente teve que mediar, porque a gente precisa valorizar o aluno. Claro que, ao valorizar o aluno, precisamos também pensar no contexto administrativo da escola. Mas são casos que não são assim o normal, é a exceção. E nas exceções, precisamos ser maleáveis e tratar a questão de convencer aos poucos o aluno, porque vai chegar um momento em que ele vai ser convencido. Vai chegar um momento onde ele vai olhar para a faixa etária e ele mesmo vai dizer, eu estou fora disso aqui. Uma pessoa, por exemplo, de 12, 13 anos, não vai conviver o tempo todo com gente com 9, 10 anos de idade. E por aí vai. Então, é ter paciência e buscar estratégias de transformar essa passagem o menos traumática possível. Pastor, o senhor está me ouvindo agora? Estou sim. Pronto, houve um interrupto, né, por conta do microfone aqui, mas esse que você fala é irmão Francisco. Sim. Eu congrego aqui em João Pessoa há quase 25 anos e sou aluno desde quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus no sábado, no domingo, estava na escola bíblica. E eu peguei amor à coisa a ponto de hoje já estamos chegando ao 6º ano que estamos na direção da escola bíblica. E essa aula de hoje foi de grande importância. Me chamou a atenção quando o senhor mencionou acerca de um aluno. Se tiver um aluno, não desista, dê aula a um aluno. Isso é muito importante. Até porque a gente sabe que quem ensina, nós estamos preparando, além de preparar discípulos, estamos também preparando obreiro para a sua seara. Veja a importância do ensinamento. E todos nós somos responsáveis a ponto de termos, como o senhor mencionou, dependência do Espírito Santo, mas o professor, ele também deve depender de ter uma vida equilibrada na oração, jejuando, tendo uma vida de meditação na palavra do Senhor. E aí eu não tenho dúvida que o Espírito Santo ele vai fazer o seu trabalho de fazer com que nós nos lembramos daquilo que estudamos e aprendemos e colocarmos em prática para que o aluno também desenvolva e cresça na graça e no conhecimento. Muito obrigado por esta aula maravilhosa que nós tivemos esta noite, em nome de Jesus. Deus continue lhe abençoando, pastor. Amém. Eu queria aproveitar, antes de alguma outra pergunta da mediação da irmã Silemar, para avisar para os professores que eu tenho uma live diariamente. Talvez eu não vá tê-la mais aos domingos, mas todos os dias, às 4 horas da tarde, para quem pode, 4 da tarde, eu tenho uma live no Facebook, que é dentro de algo que eu organizei e que é chamado a Escola Bíblica Online. A Escola Bíblica Online é um seminário teológico virtual, online, não paga inscrição, só é entrar de 4 horas da tarde e me procurar no meu perfil no Facebook, o Altair Germano, que você vai me encontrar na Escola Bíblica Online, onde os temas lá são temas que a gente ensina em escola bíblica de obreiros e em seminários e escolas teológicas.
Por exemplo, nós estamos trabalhando no momento o tema teologia ministerial. E daqui para sábado ou domingo, nós vamos falar sobre, inclusive, o dom de mestre. E na semana que vem, segunda-feira, nós vamos começar a falar sobre homilética na nossa live das 4 da tarde no meu perfil do Facebook. E homilética é algo que o professor da escola dominical precisa desenvolver para comunicar bem. Tem professor que conhece bem, mas comunica mal a aula. Então, eu queria fazer essa propaganda. As lives da noite no Instagram, a semana que vem eu vou ter as últimas praticamente, porque eu estou escrevendo um novo livro e estou dedicando muito do meu tempo em casa agora na quarentena para até o mês de junho, julho, terminar esse livro novo. Então, eu vou ficar só com as lives da tarde e encerrar as lives da noite. Mas quem não conseguir assistir as lives das 4 horas da tarde no Facebook, quando eu faço a live, eu publico a live. Se você entrar no meu perfil do Facebook, depois de terminar essa nossa fala aqui, você vai ver lá as aulas que eu já dei na Escola Bíblica Online e como professor que deseja um preparo bíblico teológico que lhe conceda a oportunidade de ensinar melhor, vai ser muito proveitoso para você. É só que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para divulgar também. Obrigado. Nós vamos encerrar daqui a pouquinho, daqui a uns 3 a 5 minutinhos. Eu queria verificar mais algum irmão que queira falar. Acho que o irmão Tarcísio, nosso secretário, ele pediu para falar. Não sei se ele está ainda na sala. Oi, pode falar, irmão. Tá. Só um minutinho, irmão, que a senhora já fala, viu? Pode falar, irmão Tarcísio, fale, por favor. Eu queria aproveitar o ensejo. Sim. Agradecer ao pastor pelo ensinamento que ele deu para a gente, muito bom, e muito proveitoso. E queria informar que ontem o nosso vice-superintendente, José Carlos dos Santos, aniversariou. Desde já eu queria dar os parabéns a ele e avisar a todos os irmãos que o nosso vice-superintendente está aniversariando. Era só isso que eu ia falar. Tá certo, irmão Tarcísio. Obrigada. Parabéns, irmão José Carlos. Irmã Deise quer falar. Irmã Deise do Rio de Janeiro. Uma nossa superintendente aí está nos acompanhando. Ela gostaria de falar. Irmã Deise, está me ouvindo ainda? Enquanto a irmã Deise habilita aí o áudio, eu queria também agradecer, estar conosco aqui na sala, um representante da CPAD, que trabalha na comunicação. Queremos mencioná-lo, né, e agradecer a sua presença aqui também conosco nesta noite. Irmã Deise? Oi. Acho que ela sem querer sair. Pode falar, irmão. Pai Senhor, boa noite. Eu quero também agradecer, porque eu sou superintendente da escola dominical na minha congregação, já no 2º ano, e é a primeira vez que eu participo de uma sala como esta aqui. Então, para mim, é uma honra, um privilégio muito grande, porque eu vou extrair algo daqui, com certeza, para mim estar aplicando no meu ministério. Então, é algo muito interessante. Eu quero agradecer a Deus nesse momento e a todos aqui nessa sala, principalmente ao pastor que ministrou a palestra e a irmã que está mediando também a palestra. Muito obrigado. Muito obrigada, pastor Altair Germano. Marcela, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro, pode. Pai do Senhor, Pai Senhor, a todos, ao pastor, Marcelo, pelo convite. Eu sou o evangelista Rogério do Rio de Janeiro, que congrego na Assembleia de Deus de Rocha Miranda. Eu tenho uma pergunta para o pastor Altair Germano, que é a respeito justamente do que ele falou, que não foi da aula hoje, mas está dentro do contexto do que ele falou sobre as lives que ele está fazendo e o próximo tema, que são dom ministeriais, inclusive o dom ministerial de ensino do mestre. Pastor Altair Germano, como nós fazemos quando não temos mão de obra suficiente, capacitada com o dom de chamado para ensinar, o dom de mestre? E como fazemos para poder criar professores, formar professores que talvez não tenham dom, mas são uma necessidade da igreja? E como formá-los da melhor forma para extrair deles o melhor para o serviço do Senhor? Obrigado. Vou tentar responder. Em primeiro lugar, orar. Porque o próprio Jesus, em seu ministério, disse: os campos estão brancos, pronto para a ceifa, a seara é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Então, os desafios do reino de Deus sempre foram grandes em relação à mão de obra para trabalhar. Então, em primeiro lugar, orar para, no contexto da escola dominical de cada um de vocês, o Senhor da Seara proveja a escola de professores. Com relação a o que fazer quando a mão de obra é escassa? Primeiro, ninguém está habilitado para ensinar na escola se não foi chamado por Deus, capacitado com o dom de ensinar. É preferível, se uma escola tiver 2, 3, 4 pessoas que foram vocacionadas por Deus para ensinar, se só tiver essas 3, 2 ou 4, divide as classes por essas pessoas. Porque vai ter problema na igreja colocar gente que não foi chamado para ensinar no contexto espiritual da escola dominical. Porque ensinar na escola pública não é a mesma coisa que ensinar na escola dominical. Tem que ter o dom do Espírito. Então, se eu não posso dividir as classes como eu gostaria por cada faixa etária de certinho, eu vou precisar juntar salas e deixar com essas salas juntas alguém que foi chamado por Deus para cuidar daquela sala, até que Deus levante na congregação, porque é Ele quem levanta outros professores chamados por Ele para outras salas serem criadas. Então, trabalhe com o material humano que você trabalhe dentro dessa condição, considerando essa condição, e ore para que Deus levante mais professores para que essas salas sejam ampliadas. Inclusive, eu quero terminar dizendo até o seguinte: se for o caso da ausência absurda de gente para ensinar, faça uma escola dominical com uma sala única. No máximo, separe as crianças desse espaço e, se possível, coloque num outro espaço, se assim tiver, e deixe jovens e adultos numa sala única, se não tiver professor para dividir, professor chamado por Deus, para dividir em salas como gostariam de dividir, mas na ausência de professores, a gente tem que trabalhar com o que se pode trabalhar e não como gostariam de trabalhar. É verdade. Pastor Marcos Anísio, você está por aí? Vamos encerrar agora. Queria chamar o pastor Marcos Anísio e o irmão José Carlos. Irmã Silemar. Sim. Irmã Silemar. Oi, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui está falando é o pastor Ricardo, da Assembleia de Deus Ministros de Vasconcelos, aqui do Rio de Janeiro. A irmã Deise, que é superintendente, ela teve problema lá com o áudio dela, por isso que ela não conseguiu se comunicar. Tá bom. Mas eu quero, em nome dela, em nome da nossa igreja, agradecer ao pastor Altair Germano e a toda a liderança aí que promoveu esse encontro. Tá? Nós, tanto a Deise quanto eu, trabalhamos como superintendente, lemos o seu livro, gostamos muito, temos procurado colocar em prática. Eu tenho certeza que colheremos os frutos de toda a orientação que o senhor tem nos dado aí através desse livro, através dessa aula. Amém. Pastor Ricardo, só um minutinho, por gentileza. Pastor Altair, só uma observação. Eu tenho conversado bastante com o pastor Ricardo e a irmã Deise, eles são do Rio de Janeiro, do mesmo ministério que o nosso CGADB, e eles têm um projeto maravilhoso, né, pastor Ricardo, baseado no seu livro, viu, pastor? Pedagogia Transformadora. Fala aí rapidinho para ele, pastor Ricardo. Pastor Altair, nós temos trabalhado aqui junto à escola dominical, junto às aulas da escola dominical. Cada mês nós temos feito aulas que nós chamamos de aulas transversais, né? Cada mês um público-alvo. Nós começamos com jovens, teremos aula para a terceira idade, para os adolescentes, para as crianças, e já conversamos com o nosso pastor presidente, pastor José Carlos dos Santos, e a aula sobre o seu livro, a nossa ideia é que ele ministre essa aula, falando sobre a psicologia transformadora, né? Ele vai dar essa aula utilizando como base o seu livro. Inclusive, nós até divulgamos para os nossos professores, para quem puder e quiser adquirir, para que faça, porque com certeza o desenvolvimento é certo, através dessa literatura.
Eu me sinto muito honrado por isso. Inclusive, eu vi agora passar aqui o Jorge Andrade, grande jornalista. Jorge Andrade é um irmão caríssimo, que é jornalista da CPAD, passou agora mesmo aqui no grupo de participantes. Eu quero mandar um abraço aí para o nosso Jorge Andrade. É uma honra ter o Jorge aqui conosco também. Tem sido um grande apoiador do nosso trabalho aqui na Paraíba, desde que nós nos conhecemos aí no Centenário. Muito obrigada, Jorge. Pastor Marcos, agora é com o senhor e o irmão José Carlos, para a gente poder finalizar. Amém. Irmã Silemar, nesses minutinhos que restam, eu quero tão somente parabenizar o nosso companheiro, irmão José Carlos dos Santos, deixando para a meditação do nosso companheiro, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Para reflexão, presente espiritual, ao nosso companheiro, irmão José Carlos, que dependeu esforços no sentido de trazer o pastor Altair Germano de forma presencial aqui a João Pessoa, mas por motivo de força maior que todos já conhecem, não foi possível. Então, nós aguardamos que esse momento seja atravessado o mais breve possível e tenhamos o prazer de ter o pastor Altair Germano de forma presencial aqui. Nossa gratidão ao pastor Altair Germano pela disponibilidade para encontrar espaço na sua agenda e poder nos abençoar com todo esse conteúdo. Mas eu quero fazer menção aonde ele começou, que foi na palavra simplicidade, quando ele falou no tópico número 1, né? Na conquista e reconquista que nós vamos precisar, pastor Altair. Logo após esse momento que estamos atravessando de pandemia, de pormos em ação, que o senhor falou hoje aqui. Nós temos feito a conquista e, logo, logo, vamos precisar de colocar em evidência a reconquista. E a palavra-chave que eu guardo e peço que os irmãos e as irmãs professores também o façam, é simplicidade. O senhor falou essa palavra logo após falar sobre o fazer uma abordagem pessoal e fazendo esse link com o nosso amado mestre, citou essa palavra simplicidade. Então, minha gratidão por sua aula, principalmente de simplicidade, e nós agradecemos a Deus pelo senhor ter encontrado esse espaço na sua agenda, e querendo Deus, logo que passe a pandemia, nosso companheiro irmão José Carlos vai continuar esse link com o senhor, ele está fechando esse contato, os senhores têm conversado, e eu creio que logo em breve estaremos juntos, de forma presencial, fazendo aquilo que os crentes da Assembleia de Deus gostam de fazer, apertar a mão, dar um abraço e um tapinha nas costas. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Irmão José Carlos, por gentileza, faça os agradecimentos finais e vamos encerrar com uma oração, por favor. Pastor Altair, mais uma vez, muito obrigada, viu? Deus lhe abençoe. Te agradeço, irmã Silmar. Só agradecer a Deus por esta grande e rica oportunidade, não é? Agradecer também à superintendência pelo presente aí que me deu Josué, capítulo 1, versículo 6, e também pela lembrança do irmão Tarcísio. Eu quero também deixar uma coisa interessante nesta noite. Eu acho que cada um de nós focou, ouviu alguma coisa. A dracma perdida. O aluno dentro da igreja, ele muitas vezes está perdido. E às vezes a gente não nota. E eu visualizei isso nesta noite. Né? Está até lembrando da ovelha perdida, né? Que tem no livro da Pedagogia Transformadora. Mas a dracma perdida, realmente, a gente vai ter que trabalhar mais. Tá? Só agradecer a Deus. Vamos orar, terminando essa live. Não é esse, pastor Antônio Marco Anísio? Orar, pastor Marco Anísio. Sim, senhor, irmão José Carlos. O senhor ora, tá bom. Por favor, está aniversariando e nos ajuda aí. Tá bom. Amado Deus e Pai que está nos céus, queremos te agradecer, Senhor, finalizando este importantíssimo trabalho que nos proporcionaste nessa noite. Nos era a tua graça, abençoando todos os 160 irmãos que estiveram conosco, da mais variadas partes do Brasil. Abençoa o pastor Altair Germano, abençoa o nosso superintendente Antônio Marcos Anísio, abençoa também o nosso pastor, presidente José Carlos de Lima e todo o ministério. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.